Nesse momento, a gente está no deserto do Thar, que fica aqui na Índia, que é um dos maiores desertos do mundo. A gente passou a noite aqui, foi uma das noites mais incríveis das nossas vidas. O deserto do Thar, que fica na fronteira com o Paquistão, nos reservou paisagens que nunca imaginávamos ver. Entramos em contato com culturas e modos de viver do deserto e vimos o céu mais estrelado das nossas vidas. Pra chegar aqui foi uma aventura. Vivemos coisas que vocês precisam assistir esse vídeo pra saber o que aconteceu. Hoje a gente tá indo no deserto do Thar. Era simplesmente uma das coisas que a gente mais queria fazer na Índia quando a gente começou a pesquisar sobre esse país. E a gente vai passar uma noite no deserto, sem tenda, sem barraca, nada. Debaixo das estrelas, vendo algumas estrelas cadentes. E essa com certeza vai ser uma das experiências mais únicas das nossas vidas. A gente tá aqui no Rajastão, que é um estado da Índia, na cidade de Jaisalmer, que fica bem pertinho da fronteira entre a Índia e o Paquistão. É uma região desértica, super árida aqui da Índia. E essa cidade é conhecida como a Cidade Dourada. É a maior cidade, a cidade mais linda que a gente foi na Índia, na minha opinião. E eu vou mostrar pra vocês por que essa cidade é conhecida por esse nome. Agora são 7 da manhã, a gente veio dar uma corridinha aqui no lago que tem perto de casa e a gente vai comprar alguma coisa pra comer no deserto hoje. A gente vai pro deserto depois do almoço, lá pelas 2 horas da tarde. Então a gente vai voltar pra casa agora, comprar alguma coisa pra comer no deserto e esperar a hora de ir. E se eu contar pra vocês que a gente tá ficando num hotel 5 estrelas completamente de graça. Esse daqui é o Forte de Jaisalmer. É uma construção que foi feita em 1156, quase 1000 anos atrás. Antigamente, a cidade ficava inteira dentro do forte. Ele foi construído dessa forma para poder se proteger das guerras que aconteciam na época. E muitos marajás, que eram tipo os reis, imperadores, os chefões da época, viveram dentro desse forte. A história e a arquitetura deles é muito interessante e muito bonito. You have something to write? Pode escrever no seu celular também. Yes, you can put in my cell phone. Pramod Dangra. Hello. Can you write it here? A gente tirou foto dele e tá pedindo pra enviar pro endereço dele. Mas será que não era melhor pegar o WhatsApp dele? Ele tem um celularzão ali, ó. You have WhatsApp? Yes. Just put your number that I will send you. Não é a primeira vez que aí a gente tira foto de alguma pessoa na rua e eles pedem pra mandar pro endereço deles por correio. As outras pessoas que a gente viu fazendo isso não tinha celular, mas esse cara tinha um celularzão no bolso. Aí ele pediu isso, então não sei se é costume, porque a gente pode simplesmente mandar pelo WhatsApp dele. Ele tá me passando o zap dele. Dangra para Jaisalmer. Pramod Dangra para Jaisalmer. Rajasthan. Rajasthan. Ok, my friend. Nice, sir. Olha a carruagem de casamento. A gente já tá 2 meses na Índia e definitivamente Jaisalmer é a cidade que mais tem vaca que a gente conheceu. Tem vaca pra caramba, pra todo lado. E o cara tá colocando na boquinha delas a comida, velho. Muito fofo. Você sabia que a Índia é o país que mais tem vacas no mundo? 1/3 das vacas de todo o planeta vivem aqui. Mas Jaisalmer realmente tem vacas acima do normal. Agora de manhã a gente já viu gente alimentando vaca, pombo, peixe. E no voluntariado que a gente fez, o nosso anfitrião disse que eles fazem isso por causa do karma. Que se você dá para os outros, para os animais, para as pessoas que não, né, que têm mais dificuldade de obter alimento, você recebe de volta. Ela desprezou. Ô, minha querida, isso aqui que é pra você comer, ó. Ah, tá vendo? É assim que se faz, meu filho.
Às vezes a gente vê pela cidade esses montinhos secos aqui, isso é tipo combustível feito com cocô de vaca. Porque como a cidade é infestada de vaca e tem muito cocô, as pessoas reciclam esse material fazendo uma espécie de combustível com ele. Quando a gente foi no Holly semana passada, as fogueiras todas tinham esse combustível por baixo para poder fazer fogo e falaram também que as famílias mais pobres usam isso para poder cozinhar. E quando eu estava pesquisando sobre as vacas na Índia, eu vi que a vaca é sagrada por causa que ela fornece 5 materiais. Eu não lembro quais são agora, mas eu sei que um é leite e um deles é cocô para fazer ou esterco ou para fazer isso aí que o Eduardo falou. Os 5 itens são leite, queijo, manteiga, urina e esterco. Os 3 primeiros por serem alimento e os 2 últimos por serem utilizados como combustível. O Forte de Jaisalmer é um dos poucos fortes ainda vivos e é o maior forte em um deserto do mundo. Ele fica no meio da extensão arenosa do grande deserto do Thar, que é o mesmo deserto que estamos com grandes expectativas de visitar hoje mais tarde. Logo na entrada do forte você já vê repleta pela arte deles. Esse tipo de arte deles aqui chama patchwork, que seria tipo coxa de retalhos. É bem psicodélico, cheio de estampas e formas geométricas e formas abstratas. Eu particularmente acho maravilhoso esse tipo de arte, nunca tinha visto nada igual. E nas casas aqui do Rajastão, eles usam esse tipo de arte aqui como se fosse um quadro, eles estendem na parede como se fosse um quadro. E as roupas, tudo assim, maravilhoso. Olha isso aqui, de vidro, olha. É muito bonitão. Um dos motivos do estado do Rajastão ser tão conhecido e tão diferente dos outros estados aqui da Índia é justamente a arte e a cultura deles. Eles são muito conhecidos por essa galera, esses homens de turbantes, com bigodão, que toca flauta, toca esses instrumentos típicos do Rajastão. Também tem as danças das mulheres. É muito diferente, se distingue muito. E muitas vezes quando a gente tem a imagem da cultura da Índia, na verdade a gente tem a imagem da cultura do Rajastão, que é uma cultura dessa região meio que desértica aqui. Aqui na região do Jaisalmer o que não falta é areia, já que a gente está do lado do deserto. E todo forte, toda a cidade é construída de um só material, arenito, que é uma rocha sedimentar feita de areia. Todas as casas, não só dentro do forte, mas de Jaisalmer inteira, são feitas de arenito. E além deles fazerem esse trabalho incrível no material, na rocha, que são esses detalhes lindos da arquitetura aqui de Jaisalmer, o arenito também é um bom material porque mantém a casa resfriada no verão e aquecida no inverno. Apesar de ser muito quente a maior parte do ano aqui, o inverno é bem gelado. Uma coisa que a gente nunca viu em outros lugares, só aqui em Jaisalmer, é isso aqui, tá para todos os lados, quase todas as casas tem isso daqui desenhado nas paredes. Isso aqui é um convite de casamento. Todos eles têm datas. Esse aqui, por exemplo, foi 2020, mas a gente viu uns de 1900 e bolinha. Então é realmente uma tradição bem antiga e todas as casas parece que fazem. Só de 2024, por exemplo, dos últimos meses, a gente viu vários. Essa é a representação do deus Ganesha e sempre tem um ratinho do lado. Todos eles têm um ratinho entregando aqui uma bolinha para Ganesha. Acho que rato é sagrado. Ah, é. Rato é sagrado. Essa cidade é muito diferenciada de tudo que a gente viu na Índia. Dá uma sensação meio de coisa um pouco, sabe, medieval, assim, uma cidade muito antiga, ruas muito estreitas. Parece coisa de filme, coisa de jogo. Sei lá, é único. Muito foda. É muito louco parar pra pensar que hoje a gente vai dormir no meio do deserto. Tudo aqui ao redor é deserto e a gente vai passar a noite lá, no meio do escuro, no meio do nada. Eu nunca pensei que eu ia viver uma experiência dessa.
Comprei umas bobeirinhas ali para levar no deserto e é claro que para pagar eu usei o cartão da Nomad. A Nomad tem salvado demais nossa vida quando o assunto é compra internacional ou conversão entre moedas. Ela é aceita em mais de 180 países, tipo, todo lugar que a gente foi a gente pôde usar a Nomad e ela é a forma mais barata de fazer esse tipo de conversão. Para criar conta na Nomad é super fácil e gratuito, a gente tem um link na descrição e se você usar o cupom PONTOAZUL, você pode ter até $20 de cashback. Esse aqui é o hotel que a gente tá voluntariando. E além da acomodação de graça, a gente tá recebendo café da manhã incluso. Esse daqui é o quarto que a gente tá ficando. A gente tem uma cama de casal, ar-condicionado e um banheiro privativo. Tem sido muito confortável os dias aqui, é um quarto bem fresquinho, tem uma cafeteira ali se eu quiser fazer um café e muito custo-benefício, porque o trabalho que a gente tá fazendo aqui é um trabalho bem simples, que não tem custado muito tempo, mas tá dando um salve enorme em questão da economia que a gente tá tendo aqui. Esse voluntariado aqui tá estranhamente fácil. Na plataforma fala 2h30 por dia, 4 vezes na semana. O único dia que a gente trabalhou 2 horas foi o primeiro dia de trabalho que a gente tirou várias fotos do hotel. Vou colocar algumas aqui na tela pra vocês verem. Nesse voluntariado, a nossa função era tirar fotos e gravar vídeos pro hotel. Nessa viagem, a gente fez diversos voluntariados, cada um com uma função diferente. Mas o nosso tipo de voluntariado favorito é quando a gente faz fotos. E é assim que a gente tem viajado muito, gastando o mínimo, a partir do voluntariado. A gente usa WordPackers para encontrar os voluntariados, a gente tem outros vídeos aqui no canal onde a gente dá mais detalhes sobre isso. E se você se interessar, a gente conseguiu um cupom de 20% de desconto lá da WordPackers, que é o Ponto Azul. Esse bonequinho aqui, ele tem pra todo lado aqui no Rajastão também. É só que no Rajastão é uma cultura daqui. A gente foi tipo num show de mulheres dançando, homens tocando, que tinha esse mesmo bonequinho, só que de ventríloco. A boca dele abria, os bracinhos mexiam, o cara tava tipo dançando com vários bonequinhos e contando uma história com eles. E isso só aqui no Rajastão que a gente viu. Olha que viagem, parece que tá rolando uma infestação de abelhas aqui, cara. Olha isso aqui. Que medo. São 4 andares que a gente precisa subir de escada todos os dias, sempre que a gente quer fazer uma refeição, porque a cozinha e o restaurante ficam aqui em cima. Ali naquela área coberta ali, normalmente a gente senta para fazer nossas refeições. E ali é o Forte de Jaisalmer, a gente tava lá agora. São quartos e o último é um restaurante. E aí, por ter esse restaurante é ótimo, porque a gente pode usar a cozinha pra fazer nossas refeições, então a gente tá economizando ainda mais do que se a gente estivesse comendo na rua. É bem confortável porque a gente tem tudo aqui, a cozinha é bem equipada, a gente consegue cozinhar tudo que a gente precisa. Essas vasilhinhas estão salvando muito a nossa vida. A gente tá usando tanto pra lavar nossas lentilhas, arroz, quanto pra guardar na geladeira a comida que a gente faz. Então a gente tem que cozinhar uma vez só no dia. Isso. E a janta a gente guarda na geladeira. As vasilhas são muito boas também quando a gente passa o dia fora, quando a gente está em trânsito. A gente faz comida, leva pronta nessas vasilhinhas e a gente economiza dinheiro demais fazendo isso. Porque querendo ou não, comer na rua é um pouco mais caro. Cozinhar a própria comida sai muito mais em conta. Aí a gente tem um conjunto de 4 vasilhinhas que uma entra dentro da outra. Isso daqui é uma bobeirinha, mas que facilita muito a nossa vida no dia a dia. Se você tiver em dúvida sobre o que levar no seu mochilão, assiste o vídeo que tá no card, que a gente explica tudo que a gente leva no nosso mochilão lá. Os indianos gostam muito de temperos, eles temperam todas as comidas de uma maneira muito forte. E outro motivo da gente gostar tanto de cozinhar a nossa própria comida também é porque a comida deles é um pouco forte pra gente. Muita pimenta e muitas vezes até muitos temperos assim que a gente não tá acostumado, tipo cravo e canela e comida salgada, uns sabores que a gente estranha um pouco na hora da gente comer.
E aqui a gente tem comido basicamente arroz com lentilha ou arroz com feijão. O feijão ele é um pouco mais trabalhoso porque precisa deixar de molho, precisa usar panela de pressão. Então a gente tem usado muito a lentilha para substituir o feijão. A gente faz arroz, lentilha e algum legume. Hoje a gente vai fazer abobrinha. Mas a gente faz muita couve-flor também. A gente costuma colocar batata e outros legumes para dar um help na saúde também. O rango tá pronto agora, vamos almoçar, tomar um banho e se preparar, porque daqui a pouco a gente tá indo pro deserto. A diferença do tamanho de comida. Tô com fome. Ó, gente, eu comi demais, velho. Nossa, eu tava com muita fome, mas eu acho que eu exagerei um pouco. Agora é mais ou menos meio-dia. A gente tem 2 horas e meia pra tomar banho e arrumar tudo pra ir pro deserto, pra poder passar essa noite no deserto. A gente tá muito empolgado com isso. Então, vamos organizar as coisas, né? Pra quem acompanha a gente no Instagram, viu a saga do fio dental. A gente não tava encontrando fio dental de jeito nenhum. Essa daqui já é a terceira cidade que a gente tá sem fio dental. A gente encontrou isso daqui, é um fio dental e um palito de dente ao mesmo tempo. A gente não viu nenhum sentido nisso, mas compramos porque é a única coisa que a gente achou que dá pra passar no meio dos dentes. Isso aqui é tudo que a gente vai levar, algumas roupinhas caso esteja frio, porque o deserto à noite é bem frio, powerbank, um remédio para dor de cabeça, alguma coisa que pode acontecer, protetor solar sempre, papel higiênico, porque não tem papel higiênico fácil aqui na Índia, escova de dente, canga pra gente poder acender na areia, o nosso querido ovo cozido, salva qualquer evento. Isso aqui é um segredo. No último vídeo a gente foi na loja de Bang. Bang é uma coisa que eles usam pra colocar na comida, que é feito com cannabis e é legalizado aqui na Índia. E aí a gente experimentou o Bang, então corre lá pra ver. E a gente também comprou esses cookies que parecem gostosos pra comer hoje no deserto. Então vamos ver como é que vai ser. Bora pro deserto. Esse passeio, ele é tipo em torno de 120, 200 reais mais ou menos na internet por pessoa. Mas a gente tá indo de graça porque a gente vai fazer fotos em troca de ir. A gente tá fazendo isso muito aqui, lá em Udaipur, na última cidade que a gente esteve, a gente ficou em 2 Airbnbs fazendo isso. Aí, por exemplo, a gente manda mensagem pra galera no Airbnb ou no site do passeio do deserto. Fala que a gente tá querendo tirar umas fotos, fazer vídeo em troca do passeio ou da acomodação gratuita. E tá dando super certo, é uma coisa que eu indico pra qualquer um. Porque não precisa nem ter câmera, não precisa ser influenciador, é só tirar foto pra pessoa usar. Quando a gente tava tirando foto lá em Udaipur, do quarto que a gente tava ficando, o cara falou, com uma câmera, que legal, achei que ia ser com celular. Eu recomendo qualquer um fazer pra viajar de uma forma muito mais barata, econômica e dentro do orçamento possível. Pois é, meus amigos, essa é uma forma que a gente encontrou de conseguir acomodação de graça sim, porque a gente trabalha, né? A gente tira foto, edita foto, então tem um trabalho por trás. E também conseguimos agora um passeio no deserto também, sem precisar pagar nada. Can we go? Yeah. Okay. Nice to meet you. Hello. After that, maybe Japan. Like maybe 9 months. It's a dream for me. A gente já tá aqui em Jaisalmer tem 1 semana e meia, mais ou menos. E tava todos os dias muito quente, mas hoje em especial tá muito quente, completamente abafado. E a gente recebeu uma notificação aqui falando que tá acima da média hoje. Tá fazendo 39 graus. Ele falou que a gente vai andar mais ou menos 40 minutos, 1 hora de carro, indo em direção ao deserto profundo, que são só areia e dunas. E aí depois a gente vai chegar no ponto onde ficam os camelos. E dali não passa mais carro, porque é muita areia mesmo. E aí vai ser mais ou menos de 40 minutos a 1 hora também andando com camelos em direção ao deserto profundo. Sem construções, sem luz, completamente nas dunas do deserto. A gente fez algumas paradas a caminho do deserto em pontos importantes da região antes de chegar no destino onde os camelos estavam nos esperando. Faltava muito pouco pra gente de fato se adentrar no deserto profundo.
A gente deu uma paradinha aqui numa região que tem tipo um laguinho, vários búfalos vivendo aqui. E é muito curioso aqui na Índia que a vaca, que é tão parecida com o búfalo, é sagrada e não é permitido o consumo dela, mas o búfalo já é permitido. E aqui tá cheio de búfalozinhos. Olha que gracinha, aquele ali. Ao redor desse laguinho aqui tem algumas construções, umas 2 construções como essa. Nosso guia ali falou que essas construções eram usadas para as pessoas descansarem nas épocas antigas de comércio, nas rotas entre Paquistão e Índia, até Irã e outros países aqui próximos. Porque essa é uma das únicas regiões que tem, tipo, num raio de 150 quilômetros com água. Então a galera lá das antigas, que vinha trazendo especiarias, trazendo alimento, parava aqui, descansava, comia e tal, porque seriam outros dias de viagem até encontrar um outro ponto com água. Muito louco pensar nisso, né? Como que, mesmo antigamente, sem água encanada, sem nada, o comércio já estava bombando em condições tão extremas. Esse é o Forte Kabah. Faz parte de uma vila em ruínas, que foi misteriosamente abandonada do dia para a noite, quando todos os moradores desapareceram no século XIX. Até hoje, o local é conhecido e visitado por conta dos seus mistérios, histórias e misticismo. Então o Jeep já não dá conta mais de ir daqui pra frente, o trajeto é de camelo ou a pé, que é o que a gente vai fazer. A gente é vegetariana, a gente não concorda com exploração animal, então a gente vai andando com os camelos do lado mesmo, mas a gente não quer subir no camelo. Estamos chegando no deserto profundo, caminhando, não tá fácil, tá muito quente e os camelos andam super rápido. Agora a Sofia que é a trabalhadora do dia. Esse era o camelo que a gente ia neles, mas aí os menininhos que montaram, já que a gente não vai. O camelo é um animal muito diferente, né? É a primeira vez que a gente vê um de perto e tem a oportunidade de acariciar e tal, de ficar tão perto de um. Eles são enormes. E eles têm uma cara meio, não sei, diferente. Esse parece velho, esse parece ter 800 anos. Ai. Não, galera, acabei de ver um pavão ali, tentei correr atrás pra filmar, pra tirar foto, mas ele entrou no meio da mata. Ele tava bem ali. E agora eu tô voltando pra trilha, porque a galera não parou não, eles continuam indo. Tem vários rastros de cobra pelo chão. Eles falaram que quando a gente chegar lá, o dia estiver escurecendo, a gente tem que andar de sapato. E se for tirar o sapato, sempre olhar dentro antes, porque aqui é cheio de escorpião, aranha, cobra. Então a gente tem que ficar esperto. E esses bichos saem só durante a noite. Então, de dia é pouco improvável ver, mas de noite todos eles saem pra fora. E aí, amor, tá penando na caminhada? Tá difícil. Não andar na areia, né? Não é fácil, não. Esse sol que a gente tá fazendo 40 graus. É, isso é realmente caminho de cobra. Olha só. Todo cheio de voltinhas, olha. Será que à noite a gente vai ver uma cobrinha por aí? Eu não gostaria.
Uma vez a gente estava fazendo a travessia da Jaguatinga, a gente ficou 7 dias na reserva ecológica da Jaguatinga, lá no Rio de Janeiro, e uma cobra chegou a dar bote na gente. A gente não viu ela, aí quando a gente estava pisando no chão, assim, ela assustou com a gente, armou o bote, abriu a boca. Foi tenso. A gente ficou parado esperando ela sair, ela foi desenrolando. Demorou um tempinho para ela desenrolar e sair do nosso caminho, mas a gente ficou estático, tremendo durante muito tempo enquanto isso aconteceu. Eu acho que essa foi a vez que eu cheguei mais perto da morte, porque tava muito, muito perto dela morder a gente. E não foi tenso, foi muito tenso. A Mata Atlântica aí mostrando suas garras pra gente, mas foi uma das melhores trilhas que a gente já fez na vida. E nessa época a gente não gravava, então a gente nem não compartilhou essa experiência, mas passamos aperto. Ah, e é por isso que eu tenho essa tatuagem aqui, ó. Uma cobra de 2 cabeças, porque significa minha segunda nova vida. Mentira que ele fez essa tatuagem muito antes. É verdade esse bilhete. Obrigada por levar nossas coisas, senhor camelo. Obrigada. A gente caminhou durante 40 minutos nesse calorzão, mas chegamos. Camelo está descansando. Parece que é ali que é o lugar que a gente vai dormir. Chegamos no... Aqui é muito lindo. A gente nunca tinha ido num deserto antes, essa é a primeira vez. E é um cenário, assim, extraordinário. Coisa de filme, assim. Coisa de bonito. filme. A gente vai dormir ali atrás, aparentemente. Eles estão montando as camas ali já. Nossa, assim, lindo. Lindo demais. Cansativo. E os camelinhos? Eu quero fazer carinho neles. Eles colocaram, tipo, uma garrafa pesada, cheia de areia, para eles não saírem. Todos eles estão com uma. Esse aqui tá com uma pedra. Eu acho que esse piercing, tipo, no nariz deles, dói muito quando puxa. Eles colocam num lugar super sensível. Dá dó. São animais tão lindos, tão inteligentes. Ei! Isso é tão bonito. Foi esse aí que eu vim do lado, puxando. Então vamos lá no acampamento agora, ver como que é. Oh, eu acho que eu nunca bebi tanta água na minha vida. Tipo, e mesmo assim continuo sede, suando, bebendo água, tá muito quente. Depois de 40 minutos andando nas dunas, olha o que acontece. Ele tá fazendo um chai pra gente. Thank you, my friend. Talk, very good chat. Yes. As they make me drink chai after drink chai. Chai, bebida típica indiana. Vou deixar aqui porque tá muito quente. Super hot. Gente, olha esse pôr do sol, velho. Eu acho que esse é o pôr do sol mais lindo que eu já vi. Sem base. Surreal. Lindo. Eu acho que tem areia em todos os meus orifícios. Depois que deita é gostosa. difícil levantar, né? Aqui no deserto a gente não tá ouvindo som
praticamente nenhum. É só o som dos pássaros e um vento que bate de vez em quando. E não tem nenhuma barreira acústica. Então eu tava lá atrás falando com a Sofia e parecia que a gente estava perto falando. A gente estava lonjão. Isso é muito louco. Nunca experienciei isso, assim. Nada que impeça o som de fluir pelo ar. E é a primeira vez em 2 meses que não tem som de buzina, de rua, de... Porque a Índia é uma loucura, então é barulho o tempo inteiro. Com certeza o lugar mais silencioso da Índia é o deserto. Com certeza. O sol tá indo embora agora, em alguns minutos não vai mais ter luz solar aqui. Me dá uma sensação meio África, né? Olhar para ali, não parece? Parece. As savanas africanas. E desse tour do deserto é incluso janta e café da manhã. E o café da manhã e a janta são feitos de uma forma tradicional do Rajastão. A gente viu a galera aqui pegando lenha, vão fazer uma fogueira e vão fazer provavelmente alguma comida típica daqui. Provavelmente chapati. Tenho certeza que vai ser chapati. Eu acho que vai ser chapati, legumes e arroz. Provavelmente. Eu acho que eles estão cozinhando agora. A gente vai lá mostrar pra vocês. E logo ali, onde o sol tá se pondo, fica a fronteira do Paquistão. O Paquistão não tem relações muito boas com a Índia, sabe, eles têm uns atritos territoriais. Já aconteceram alguns ataques terroristas também de grupos extremistas do Paquistão aqui na Índia. A gente conseguiu permissão para voar com drone aqui no deserto e esse foi o primeiro lugar que a gente conseguiu permissão de fato para voar aqui na Índia, porque a maior parte dos estados não pode voar, a maior parte das cidades não pode voar, justamente por causa dessa super proteção que eles têm por causa dos ataques terroristas. Mas como aqui é uma área sem nada, realmente desértica, a gente pôde voar aqui também. Permissão que o Eduardo tá falando é permissão do cara que tá com a gente. Não tem permissão nenhuma, tipo escrita, papel, documento, não. É porque na rua falam que não é bom de jeito nenhum decolar o drone. Todo mundo fala, não use, talvez só no alto de um terraço, de alguma casa, de algum hotel, mas na rua é sem chances. Aí aqui o cara que tá com a gente falou que a gente podia voar, até porque não tem ninguém, então tipo, eu acho que não tem problema nenhum. Provavelmente daqui a pouco eles vão chamar a gente pra jantar. E aí depois da janta a gente vai comer o cookie que a gente comprou lá em Jaisalmer. O que eu mais estou ansioso para essa noite são as estrelas. Eu quero muito ver as estrelas cadentes. A gente está em lua nova, então não vai ter muita luz para tampar a luz das estrelas. Aqui não tem nenhuma fonte de luz aqui perto, então vai ser o completo breu essa noite. Simplesmente nós e as estrelas. A melhor época pra vir no deserto é em lua nova. A gente tá indo no banheiro agora, vamos lá mostrar o banheiro pra vocês aqui no deserto. Você pode escolher onde você quer que seja seu banheiro, eu vou escolher aqui. É um bom ponto, não tem ninguém me vendo e dá pra ver o pôr do sol. Tá lançando a braba. Encostei a bunda no chão, agora minha bunda tá cheia de areia. Tá valendo a pena aí a sensação? 5 estrelas? Ai, demais, eu amo fazer xixi ao ar livre. Chips. Delicious. And they have. Keep this one. Chapati. Chapati. Can I try do one chapati? Yes, please. Yeah! Rana jo thoda wo kam kar raha. Vou tentar fazer um chapati aqui. Tá, ele faz uma coisa assim, ó. Depois começa a bater. Very good chapati. Thank you! Yes. Kamal Rao. Macha khana raha. Olha o chapati dela. Rana jo thoda wo kam kar raha. Tá começando a aparecer as primeiras estrelas no céu. Ainda tem um pouco de luz no horizonte, mas assim... Ai, eu tô muito ansioso pra ver as estrelas. Eles têm 2 opções de jantar, que é o jantar vegetariano e o jantar com carne. E a gente pegou a opção vegetariana, é claro, arroz, chapati e curry.
que é simplesmente a comida tradicional indiana. A gente tá comendo no escuro porque com a luz acesa vem muito inseto. Aí eles pediram pra deixar todas as luzes desligadas. A gente ligou, ó, foi só ligar a luz que começa. A gente ligou rapidinho pra gravar. Mas vem muito mosquito assim que liga a luz. Isso é porque nós estamos na época mais quente do ano e aí tem muito inseto mesmo. Mas na época fria quase não tem inseto nenhum. A gente terminou de comer e aí cada um pegou sua cama e levou pra um cantinho que queria. Então a gente tá meio que longe de todo mundo, assim, a gente tá meio que isolado. E o céu tá maravilhoso, então agora a gente vai comer os nossos cookies que a gente comprou de bang no último vídeo. Assiste. E é isso, vamos ver que gosto que tem, Edu? Vamos testar. O mesmo gosto do bang. Gostosinho. Toma. Esse é o famoso quebra-dente. Gostoso, docinho. Mas não tem gosto de bang? Tipo, meio amarguinho? É, tem gosto de bang. A luz que a gente usa tava atraindo muitos insetos e tava difícil de gravar. Então desligamos a câmera e os eletrônicos e fomos viver uma das noites mais bonitas da nossa vida. Eram tantas estrelas cadentes que nem dava pra contar. O cenário do deserto à noite é ainda mais extraordinário. E ficamos acordados até tarde aproveitando aquele momento que vai ficar nas nossas memórias pra sempre. More this years ago. Bom dia, a noite foi incrível, teve muita estrela cadente, o céu tava maravilhoso. A gente acordou com o nascer do sol aqui agora e a gente tá indo lanchar. O café da manhã já tá pronto. Quando saímos do Brasil para começar uma viagem de volta ao mundo, o que nós mais sentíamos era medo. Medo de não conseguir tornar esse sonho realidade e tudo dar errado. E nessa época, a gente nunca imaginaria que em tão pouco tempo a gente estaria do outro lado do mundo, vivendo uma experiência como essa e conhecendo um deserto na Índia. Hoje, depois de quase 9 meses na estrada, a gente vê que valeu a pena se arriscar e enfrentar todos os medos e desafios que nos acompanharam nessa jornada. E depois de mais de 2 meses na Índia, nos demos conta que nossa aventura pela Ásia está apenas começando. E em breve estaremos explorando as montanhas do Nepal. Enquanto esse dia não chega, acompanhe nossa trajetória pela Índia assistindo essa playlist.